2. Esse relato ele é um pouquinho mais longo, então eu vou ler aqui junto com vocês. E assim, eu vou dizer um negócio. Ele é super elaborado, mas eu acho que se essa história foi inventada, eu acho que a pessoa teve muito trabalho para fazer isso. E não acho que seja uma invenção. Até porque o cara ele coloca. Ele dá até nomes, ele dá alguns dados que, pelo que eu entendo, ele acredita que isso vai sustentar a veracidade da história, tá? Então, eu creio ser uma história real. O relato se chama Jane. Mal sabiam meus pais, quando compraram a Casa dos Sonhos em 1911, que seu segundo filho, no caso ele, seria o melhor amigo da garotinha no sótão. Desde que eu me lembro, eu sei de coisas que eu não deveria ser capaz de saber e vi coisas que tecnicamente não existem. Ou seja, aquelas crianças que ficam vendo fantasma, fica falando, os pais fingem que não sabem, né? Tá. E ele fala que ele tinha muitos amigos imaginários. Só que ele diz que o tempo passou, ele cresceu e uma amiga imaginária que ele teve ficou perto dele até os 15 anos. E ele disse que era assim, ele já conhecia, ele vai explicar o que ela fazia, tá? Na casa. Mas antes disso, ele coloca assim, que na época, quando ele começou a ver essa menininha, ele tinha 3 aninhos, ele era novo. Então ele ficou vendo essa menina até os 15, desde pequeno. E que, certo dia, ele descobriu que ela era uma pessoa de verdade, porque ele fala que estava ele e a família dele, e eles foram limpar o sótão. O sótão, geralmente, ele tem umas vigas assim de madeira, né? E ele fala que em cima dessas vigas o irmão dele encontrou uma pilha de fotografia velha. E que no meio dessas fotografias tinha uma foto que eles começaram a olhar e ele reconheceu, porque era a menininha que ele via pela casa. E do lado estava escrito Jane. Então ele supôs que era o nome dela. O fantasma chama Jane. E era a menina que ele via. O que a Jane fazia? Quase todas as noites, ele estava no quarto dele, e aí ela descia os degraus do sótão, olhava pela porta para dentro do quarto, ele olhava para ela entrava no quarto, mexia nos brinquedos dele, às vezes ficava de joelho assim na cama, sabe, chamando a atenção dele. Assustador. Assustador, a menina. Aí ela descia as escadas, quando ela descia, o alarme de segurança, né, da casa era acionado sozinho. Aí a mãe dele ia lá, oh, que saco, de novo, descia, desligava e falava, ah, esse negócio vive empoeirado. E ele falava, não, mãe, é a minha amiga imaginária. Não, não é poeira, ninguém acreditava, entendeu? Eu acho que não queriam acreditar. Aí ele fala que por muito tempo, apesar dele tá mais ou menos acostumado, é assustador, vamos combinar. E aí ele dormia com a luz acesa, e tá, e sempre que ele falava dessa menina, todo mundo levava nisso, que falava que era amigo imaginário, não sei o quê, mas ele sabia que não era, porque ele via que a menina acionava o alarme, ele via as coisas e todo mundo falava que era amigo imaginário, ficou por isso mesmo. E foi assim até os 15 anos de idade, que conforme ele foi crescendo, ele foi vendo cada vez menos. Com 15 anos parou, ela desapareceu. E aí ela desapareceu, só que assim, ele parou de vê-la, porém ele continuava sentindo a presença dela. Ela ainda ficou mais tempo. Ah, e mais um detalhe, ó, esqueci disso aqui. Ele não só sentia ela ali, mas ele fala que depois de muitos anos ele já estava. Ele acabou ficando confortável. No começo ele não queria dormir com a luz acesa, com a luz apagada, essas coisas, mas com o tempo ele meio que acostumou. E ele falou que quando chegou nessa fase que ele não via mais, mas ele sentia, algumas vezes ele ouvia a voz dela. Geralmente quando ele estava em perigo, como se ela estivesse ajudando ele. Olha que interessante. Ele fala que na cabeça dele, ela salvou a vida dele mais de uma vez. E ele fala que quando ele de fato parou de vê-la completamente, foi quando queimou a fotografia dela acidentalmente. Aquelas fotos antigas que eles tinham encontrado, não tinha só a foto dela, tinha outras, né, de antigos moradores ou alguma coisa assim. Ele tinha deixado em cima de uma cristaleira na cozinha e houve um incêndio ali, um incêndio rápido, vamos pôr assim. Eles conseguiram apagar, mas queimou aquelas fotos. Depois disso, a menina nunca mais apareceu. Interessante isso, né? Parece Supernatural, que queimou Sim, o objeto e o é, fantasma tá pegado. Mas exatamente. não acabou, tem mais coisa. Aí vem a parte legal. Na idade adulta,
comecei a alongar meus músculos psíquicos, que era aquilo que eu tava falando das fases, né? Aí, quando ele ficou mais velho, ele começou a explorar mais, tentar aflorar os dons dele de novo. E aí ele disse que ele conseguiu, começou a ver as coisas novamente. E isso deixou ele mais tranquilo, porque ele viu que ele não era maluco quando ele era pequeno, que realmente ele via espíritos, que o dom dele estava voltando. Só que ele já estava adulto e ele tinha visto essa menina já fazia mais de 20 anos. E o que ele fez? Nas palavras dele. Comecei a querer saber se conseguiria comprovar através de documentação que ela era realmente uma pessoa física que morreu na infância. Felizmente, com o tempo, os sites genealógicos tornaram-se muito eficientes e pesquisei minha casa e as famílias que moravam lá. Então, num obituário publicado num jornal de 1918, encontrei-a. Jane Kilpatrick nasceu em 19 de julho de 1903 e morreu em 24 de julho de 1918 de febre reumática. Ela morreu em minha casa, o endereço estava listado em seu obituário, porque o seu velório foi realizado dentro da casa e ela morreu aos 15 anos, a mesma idade que eu tinha quando parei de vê-la e quando a foto queimou. Legal. Quer dizer que legal não, né? Tadinha dela. Mas, Por isso que eu falei, se essa história foi inventada, o cara é muito xarope, porque sim, ele dá toda uma explicação que eu não tirei da cabeça dele, eu acho, né? O nome e tudo. Eu acho até que se a gente pesquisar, talvez encontre, não sei. Não tentei pesquisar. Bom, e ele conclui da seguinte forma. Felizmente, através da minha pesquisa, localizei o filho do irmão dela. Ou seja, o sobrinho. Seu sobrinho, agora com 90 anos, ele ainda foi procurar o cara. nossa senhora. Agora com 90 anos, só tinha ouvido histórias da sua tia. Ou seja, ele sabia que tinha uma tia que morreu com 15 anos de febre, não sei o quê, né? Mas não conhecia ela. Não chegou a conhecer. No entanto, ele tinha uma fotografia. O rosto que vi era inconfundível. Foi a minha primeira amiga e meu espírito favorito, Jane. Assim, esses relatos são anônimos, mas não parece investigador paranormal que vai, procura as pessoas e tenta, sabe, tipo, Parece. achar a história. Vai ver, o cara virou investigador paranormal e não disse. Vai ver, ele Sei lá. gostou, né? Tipo, ele teve uma experiência Teve uma boa. experiência e hoje vai atrás, ou talvez só tenha ido atrás por conta disso, porque ela foi uma figura importante na vida dele, não sei, mas eu achei muito legal. E eu acho que se foi inventada, Ele não acho que devia seja uma coisa escrever um livro. forçada. Mas eu não achei forçado, achei legal, achei legal. Sim, eu também.